Olá, que o Senhor do céu te abençoe neste momento, em todos os momentos, como Ele está te protegendo agora neste momento. Hoje vamos falar do perdão pleno. Que perdão é esse? É o perdão que Deus perdoa e se esquece do nosso pecado. Em Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Hoje vamos falar sobre o perdão. O perdão que Deus ele aceita e se esquece no lago. Ele joga no lago para esquecer e não lembrar nossos pecados. E hoje vamos falar sobre isso, porque há vários tipos de perdão. Mas antes de falar sobre isso, eu vim pedir que você se inscrevesse, ativar o sininho, compartilhasse para outras pessoas também ouvir e entender da palavra de Deus, para ganhar mais conhecimento e continuar andando no caminho que não é fácil, mas o caminho que levará à salvação. Dê seu like, isso ajudará o canal a crescer. Sabe, aqui diz que o perdão, que Deus ele quebra o coração das pessoas e salva o espírito oprimido. O espírito oprimido é aquele que está angustiado, que está triste até com a vida, da sua vida espiritual, do seu casamento, tudo. É um espírito oprimido que não está entendendo o agir de Deus na sua vida. E Deus quebra o coração para lhe alegrar, porque Ele é o Senhor que exalta, Ele abençoa e Ele quer o nosso bem. Não penseis que por havendo cometido erros tem de ficar sempre sob condenação, pois isso não é necessário. Olharemos nós aos nossos pecados e começaremos a nos lamentar e dizer: fiz mal e não posso chegar a Deus com qualquer confiança. Não diz a Bíblia? Em 1 João 1,9 diz: se confessamos ao nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. O que quer dizer? Que quando nós perdoamos nossos pecados, Deus perdoa. Ele joga o nosso pecado fora, Ele esquece da nossa transgressão, mas tem um porém. Se você pecar hoje, perdoar e praticar amanhã, esse sim Deus não perdoa. E é um pecado pior, muito pior, se você fazer isso. Sabe, é mentira, é engano, você tá usando o nome de Deus em vão na sua vida. Você está na imundícia, no vício do pecado. Você entende o tamanho disso? Quando você peca hoje e amanhã você está fazendo de novo, você está na imundícia do pecado, no vício. Você está na obra do pecado monetariamente todo dia na sua vida. Deus odeia isso. Quando você perdoar os seus pecados, livre você estará de toda a sua vida. Você peca, perdoa e nunca mais o vos faça. No casamento, um erro, você perdoar e você continuar fazendo, não é um erro, mas é o erro que você quer para levar a sua vida toda. O próprio temos uma compreensão do caráter terrível do pecado. Foi o pecado que fez Cristo sofrer ignominiosamente na morte no Calvário. Jesus sofreu na cruz, morreu na cruz, por causa do pecado desde o princípio, das coisas que foi Adão e Eva que pecou, depois foi Caim e Abel, foi a primeira morte, depois veio todo sofrimento, imundícia, prostituição, que na época de Noé, e foi continuamente indo até chegar a nós. Entendemos que a imundícia do pecado, a compreensão do terrível abominações que estão ao nosso redor, você vai entender agora, sabe? O pecado está casualmente muito grande no mundo. As pessoas querem mudar nossos valores, colocar em valores em todos os lugares, colocando coisas que não estão na Bíblia, colocando as coisas que Deus não agrada, porque é isso que o mundo quer. É o que as pessoas querem momentaneamente. As pessoas querem sentir prazer aqui na terra, se o meu verdadeiro prazer está na vida eterna. Mas o passo que devemos compreender é que o pecado é uma coisa terrível. Não devemos dar ouvidos à voz do adversário que diz: pecaste, não tens direito a reclamar as promessas de Deus. Devei dizer ao adversário: está escrito, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em 1 João 2,1.
Porque quem entender, o que você entende desse versículo? Eu entendo que se nós pecar, nós vai ter um advogado que irá nos jogar, que a consequência virá. Mesmo que você peca, se humilha, você ainda vai ter a consequência, porque o pecado é para isso. Davi teve consequência, Abraão teve consequência, e por aí por diante, todos teve consequência do seu pecado. A consequência é uma forma de que, para mostrar a cicatriz, você é curado, você rasga, você teve um corte na sua pele, você, depois de ser curado, você vai ter uma cicatriz. Isso mostra o quê? Que isso mostra que você passou, mas a cicatriz virá. Deus restaura, mas a cicatriz vai ficar. Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. A cicatriz, as mãos furadas, da lança na costela ainda estava. Entendemos que a cicatriz é ela que nos fortalecerá. E diz o salmista: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 32, versículo 5. E é essa espécie de experiência que devemos ter. O que quer dizer? O salmista está dizendo: se você confessar o teu pecado, a maldade, e você não encobrir, porque Deus, cara, ele é onipotente, está em todo lugar, ele vê o nosso pensamento, ele sabe de tudo que vai acontecer até os finais do tempo, ele já sabe. Então, por que você querendo enganar, você está encobrindo as pessoas, encobrindo as pessoas do mundo, quem esconder todo mundo, mas Deus já sabe. Não adianta você esconder, isso Deus te mostrará no final dos tempos e te julgará. Dizia: eu confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E você, se você esconder o seu pecado, você está enganando a si mesmo, porque Deus não engana. Então quando você confessar e perdoar as suas transgressões, ele te perdoará da sua maldade, e você nunca mais deve fazer. Davi foi perdoado de suas transgressões por haver humilhado o coração diante de Deus em arrependimento e contrição de alma, e acreditando que a promessa de Deus de perdoar se havia de cumprir. Confessou o seu pecado, arrependeu-se e exclamou: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Em Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2 diz isso. Porque nós somos bem-aventurados quando a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que nós somos bem-aventurados? Porque nós não enganou a nós mesmos. Quando você mostra o seu pecado a Deus e quer melhorar, você está sendo libertado. Você está mostrando do que é homem falho. Você está mostrando que você é pecador. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa a maldade, cujo espírito não há engano. Que maldade é essa? Que engano? Engano é você enganar a si mesmo, mostrando que você está fazendo escondido, mas Deus está vendo. A maldade é a nossa maldade do homem. Nós queremos fazer uma maldade, falando assim: eu vou fazer isso, porque isso. Às vezes a pessoa julga a Jesus, porque Jesus, ele no lugar de beijar a Judas, ele não fez qualquer outra coisa. Como que um homem ia ser traído, ele já sabia e ficou calmo. Porque não tem como devolver a maldade, você não devolve com maldade, você devolve com bem. A moeda que você ganha, você não a devolve no mesmo troco. Jesus ensinou muito bem isso. Nós nunca devemos voltar a maldade com a maldade. Nós devemos voltar o mal com o bem. Não adianta, se Jesus ele voltasse com a maldade, Judas estaria se alegrando. Ele viu que ele era impuro e Jesus era puro. Se humilhou, se suicidou. Entendemos que quando devemos voltar com a bondade, entendemos. Você viu Pedro com sua ignorância cortou a orelha do servo que estava querendo prender Jesus. Por quê? Sua imundícia, sua maldade não mudará quem você és. Jesus ele pegou a orelha do servo e a curou, mostrou bondade. Jesus morrendo na cruz, os salteadores, os guardas, os assassinos do império estavam matando, cuspindo, batendo em Jesus, e ele falou: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.
você entende o tamanho da a fé, o tamanho da bondade de Deus, tudo que Deus fez. Ele não teve nenhum pecado, ainda morrer na cruz. Perdoar estão os seus pecados. Uma pessoa que estava fazendo com um homem que não merecia tudo aquilo e você vê que ele perdoou, porque eles não sabem o que faz. Se ele já sabia, ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Então entendemos que Cristo, ele foi um exemplo para nós. E às vezes nós não queremos aceitar o exemplo porque é muito difícil. O caminho é difícil. Não é fácil fazer a bondade o tempo todo. Não é fácil ser humilde o tempo todo. Às vezes nós temos que falar e ensinar. Nós temos que, às vezes, julgar as pessoas para que elas se convertam dos seus maus caminhos. Às vezes nós temos que mostrar a verdade. Então entendemos que às vezes não é fácil. Mas nós não podemos também ser besta. Não tem como enganar a Deus, não tem como você querer ser melhor que Deus. O diabo foi fazer isso e ele foi jogado do céu para o inferno. Entendemos que não é fácil, mas o caminho é estreito, mas levará à salvação. A bênção mediante o perdão. O perdão vem pela fé de que o pecado, uma vez havendo confissão e arrependimento, é levado pelo grande portador de pecado. Assim vem de Cristo todas as nossas bênçãos, sua morte é um sacrifício expiatório por nossos pecados. Ele é o grande meio pelo qual recebemos a misericórdia e o favor de Deus. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Tá bom, vou te explicar. Jesus morreu na cruz para que hoje eu e você tenha salvação, porque era só para os judeus, só para os israelitas. Jesus morreu na cruz para que hoje ele rasgou o véu, para que eu e você hoje podemos falar com Deus e ele responder a nós sem um sacerdote falar com Deus. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Ele morreu para mostrar como que é um homem cuja obedece a palavra de Deus. Ele curou, ele mudou o evangelho, ele fundou uma igreja. Ele fez grandes coisas para nossas vidas. E nós só podemos ser perdoados se nós confessar e arrepender do nosso pecado. Entendemos que através dele que hoje podemos ir para o céu. Através dele que tudo hoje nós temos é pela misericórdia de Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 9 ao 10 diz: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois não rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Então vai dizer que o Senhor nosso Deus, ele pertence à misericórdia e ao perdão. O que quer dizer? Que ele é misericórdia, ele é o perdão. O que ele quer dizer com isso? Hoje nós temos a total liberdade de perdoar os nossos pecados. Deus tem misericórdia de nós, porque se nós não perdoar, nós iremos pro inferno. Então, vai chegar um tempo que não vai haverá perdão. A porta já estará fechada e muitos vão querer ir pro céu, mas não vai ter como. Pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Então, se nós obedecer a voz do Senhor e nós andarmos suas leis, ele irá com a sua mão e chamará os seus servos, os profetas. Então, nós temos que andar na lei, andar na obediência de Deus, para que hoje e para todo sempre receber a tão sonhada vida eterna. Em Atos capítulo 10, versículo 43 diz: A este dão o testemunho todos os profetas de que estão o que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, se nós receber o perdão do pecado, é pelo Deus. E também em Isaías capítulo 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Então Jesus é o único que pode perdoar, o único que pode ter misericórdia de nós, é o único que pode receber o pecado e perdoar. É Ele que esquece o nosso pecado. Talvez você está triste e amargurado, mas Deus está contigo. Darei um lugar a Jesus em meu coração. De que valerá toda a minha teoria se eu não praticar? Muitos pregam, mas não vivem.
Muitos adoram, mas não vivem. Muitos salvam vidas, muitos pregam na rua, mas não vivem. São igual hipócritas que não vivem a palavra de Deus e ficam pregando. Entendemos que o mais importante é viver a palavra de Deus, viver o que Ele nos ensinou, a lei de Deus. E as outras coisas lhe serão acrescentadas quando você estiver fortificados na fé. Não adianta você pregar e não viver e não praticar. Como assim? Não adianta você conhecer a Bíblia toda, viver ela, ser um homem humilde, santo, mas não mostrar para as pessoas. E também não adianta mostrar às pessoas e não viver a palavra. Os dois têm que estar em união. Você vive, você prega. Então entendemos que não é fácil, mas você deve continuar fazendo o que Deus te chamou. Agora neste momento vamos orar. Deixe seu pedido de oração, coloque nossos amigos e familiares no comentário, que eu e você podemos orar para eles, para que o Senhor possa abençoar grandemente na palavra, na misericórdia de Deus. Não é fácil, mas o Senhor está contigo. Não é fácil, mas Deus irá te abençoar. Não é fácil, mas a misericórdia e a bondade de Deus estará do teu lado. Não é fácil, mas podemos sim confiar e acreditar que Ele poderá fazer. Não é fácil, mas o que nós entendemos? Que o arrependimento é o que nos levará ao céu. Vamos orar. Querido Deus, dai-nos coração arrependidos, prontos a voltar à sua vontade. Deus, que possamos converter dos nossos maus pecados, que possamos nos arrepender, continuar na caminhada de Cristo, que não é fácil, mas o que nos levará à salvação. A caminhada que não é fácil, mas levará à vida eterna. Muitos pregam, mas não vivem. Muitos vivem, mas não mostram a pessoas. Não é fácil. A palavra de Deus diz que não é fácil. O perdão que Deus quer. Muitos pecam, mas não querem ser perdoados. Muitos pecam, mas outros dias estão pecando novamente. O que eu entendo é: perdoa os seus pecados, perdoa, não é fácil. Deus, Ele quer perdoar os seus pecados, não só seus, mas meus e de todo mundo. Nós somos pecadores, não foi feito gerado no pecado, não foi feito gerado pela graça, mas o pecado Ele nos corroeu, Ele nos transformou o que nós somos hoje. Hoje era para nós estar na vida eterna. Se Adão e Eva não pecassem, nós já estaria lá. Não precisava de todo esse sofrimento. Mas isso foi necessário. Porque Deus já sabe de tudo. Ele sabe o que irá acontecer. Ele mandou seu único filho para que hoje podemos sim ter a salvação. Hoje eu vou ter a salvação. Não é fácil, mas a palavra de Deus mostra isso. Mostra que podemos sim confiar, acreditar. Não é fácil, mas tem que se arrepender. Arrepender é mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade. E a nossa personalidade esteja com a comunhão que Cristo quer. Que nós perdoa, e para ser perdoado precisa nos mudar, precisa se converter uma nova criatura. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui, que Deus o possa abençoar grandemente na palavra, no mistério de Deus. Não esqueça de compartilhar para que as pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe. Amém.